significa o currículo, né? Ele descreve qual a jornada foi feita. Qual jornada foi feita pelo indivíduo. Então, quando você apresenta seu currículo, não quer dizer que aquilo ali é o final. Aquilo ali é a descrição da sua trajetória, é o caminho que você percorreu. Então, aqueles ali são as evidências de que você trilhou aquele caminho. Então, tem uma graduação, um curso técnico, um mestrado, um doutorado, alguma coisa que você fez, né? Então, basicamente, é isso que ele está dizendo. Então, o currículo é isso que ele está... Eu sei que eu pensei nesse negócio, eu achei interessante na hora que vocês estavam falando, porque eu estava pensando nisso. Então, ele mostra a jornada. Então, por exemplo, o diploma não é o mais importante. Ele é importante, importantíssimo, mas a importância dele é porque ele mostra que você fez a jornada. Então, é durante a jornada que você aprendeu, não no ato de receber o certificado ou o diploma ou o que fosse, né? Mas ele é necessário, ele é importantíssimo. É por causa dos diplomas que eu posso fazer o que eu faço hoje. Isso é importante. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje, nosso ilustre convidado é ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Luiz Cláudio Mirabello, que possui graduação em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado também na área, e atualmente ele é um pesquisador no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Dá um oi pra gente, Luiz. E aí, pessoal, boa noite. Então, professor, para a gente começar essa conversa bem, por que o senhor não se apresenta, ou mostra de onde vê a sua curiosidade de trabalhar com ciência e depois a gente parte por assunto? Perfeito, podemos fazer assim. Eu sou físico e desde criança eu tinha vontade de ser cientista. Essa vontade veio desde o tempo que eu assistia a Jornada nas Estrelas. Aí tinha o Sr. Spock. Todo mundo fazia toda a confusão e ele sempre calmo, tranquilo, e sempre tinha aquela situação interessante, porque eles separaram a linguagem cinematográfica, eles separaram o lado emocional dele do lado intelectual, então colocaram ele como se ele fosse meio humano, meio alienígena. Sim. Então ele conseguia, por isso, separar muito bem as coisas, né? Então o pessoal ficava em pânico, entrava em desespero e ele era analítico. Eu achava aquilo mal barato. Eu achava aquilo excelente, era uma coisa muito interessante. E eu pensava, quando eu crescer eu quero ser cientista. E eu corri atrás desse sonho, dessa vontade de trabalhar com ciência e eu acho que foi uma escolha muito interessante. Eu aprendi demais sobre mim mesmo e sobre como que funciona essa tal de ciência, que é uma coisa muito interessante e que a gente muitas vezes não tem oportunidade de apreciar dar o devido valor que ela tem. Sim, tem aquela ideia, né? Toda criança já nasce cientista. Quando é que você realmente, assim, na sua adolescência, você começou a ver a gente saindo da infância, né, indo para a adolescência, e começou a ver essa distinção, assim, e a física começou a te atrair de fato, assim? Na verdade, no final da adolescência, na época de fazer agora chama ensino médio, né? Enfim, isso. Eu fiz o curso técnico, então foi uma oportunidade interessante. Eu aprendi eletrônica, que era uma coisa que eu gostava, né? Meu pai sempre mexeu com isso, né? E eu achava interessante, eu gostava, eu queria aprender mais. E, de uma certa maneira, eu segui alguns dos passos dele. E nesse momento que eu comecei a entender a eletrônica, eu comecei a querer entender mais os fenômenos que estavam relacionados a isso. Então, depois de um tempo trabalhando na área de eletrônica, né, eu decidi fazer física. Então, não foi eu terminei eu chamo de segundo grau, gente. Terminei o ensino médio, né? Tem que tomar cuidado com o termo que entrega a idade, tá? Oi? Tem que tomar cuidado com o termo que isso entrega a idade, professor. Não faz mal, não. Mas, enfim,
nesse contexto, o que aconteceu? Eu queria entender melhor como funcionavam os dispositivos que eu tanto utilizava. E depois de trabalhar alguns anos, eu decidi estudar física. Então, fiz vestibular. A gente fazia vestibular naquele tempo, né? Então, Vestibular. fiz vestibular. Vestibular, que coisa antiga. Mas, enfim, no vestibular, conheci vários amigos que seguiram ao longo do curso comigo, né? E, enfim, eu tive a oportunidade de ter ótimos professores que abriram meus horizontes e me ajudaram a entender melhor um pouco de todo esse conhecimento que existe hoje, que antigamente se tinha a figura que era o sábio. Ele entendia de física, química, biologia, astronomia, astrologia, tudo, né? Hoje em dia não cabe na cabeça de uma pessoa só tanto conhecimento, a gente teve que se especializar. Então, antigamente, na antiguidade, o conhecimento ele era limitado e uma pessoa conseguia dominar vários desses aspectos. Hoje a gente se dá por satisfeito de pegar uma área, no meu caso aqui da física, se eu entender um pouquinho da área da física a qual eu me dedico, eu já fico muito satisfeito. Sim. A física é uma ciência ampla, né? Infinitamente, né? Oi? A física é uma ciência ampla. Eu já comentei contigo um tempo atrás. Eu vejo a física como uma poesia da matemática, né? Você não consegue ir muito para frente na física se você não souber como escreve a poesia. Exatamente, como escreve a poesia, como que lê aquelas equações lindas, né? Eu vejo a física também próximo da filosofia, assim, a observação. Né? Depois da observação, você duvidar daquilo e questionar aquilo até você conseguir provar, né? Metodologia e aí científica. Vem os cálculos, né? É maravilhoso. Eu acho muito legal. Então, bora fazer cálculo então, Alan. Isso aí vai ser bacana. Sofrer um pouquinho. Nossa Senhora. Então... Meu doutorado, será? Falando a minha idade, eu não vou falar a minha idade, não. Então, professor, para a gente começar a nossa discussão a respeito dos modelos físicos para descrever a realidade, eu vou te fazer uma pergunta muito difícil, mas com certeza tem uma resposta bastante elegante para isso. O que é realidade, professor? Boa pergunta. O que é a realidade? A realidade é, por exemplo, eu vou dizer o meu ponto de vista, como eu compreendo essa pergunta. Como físico, a gente descreve como nós percebemos a realidade. A gente faz uma descrição, tipicamente a gente descreve alguns fenômenos e a matemática por trás deles, e basicamente a gente é capaz de fazer algumas previsões com uma certa quantidade bom, enfim, tem acertos e erros, e esses modelos eles descrevem com razoável precisão o que nós observamos. Agora, dizer o que é realidade, a gente deixa para o pessoal que mexe com outras áreas, por exemplo, a área de humanas. Isso é coisa para filósofos. Né? O que é a realidade? Eu imagino que eles possam descrever com mais precisão nesse sentido, mas a nossa visão ela é mais pragmática. Nós descrevemos aquilo que nós conseguimos, basicamente o que a gente consegue equacionar, e gera resultados que são verificados e a gente tem uma ideia de que aquela descrição é satisfatória. São modelos de como funciona a natureza. E Legal. A partir desses modelos a gente faz previsões e várias delas a gente consegue com uma precisão muito grande, né? E basicamente é assim que eu entendo a realidade. Perfeito. O modelo, eu falo assim, o modelo de Newton, a criança é o primeiro que ela aprende. Quando ela cai, rala o joelho no chão e fala assim, pô, a gravidade existe. Droga, Newton, por que você inventou a lei da gravidade se não fosse por isso? Eu acho engraçado que ele fala que inventou, né? Pô, assim, o Newton inventou a gravidade. Tô zoando. E o André sempre zoa isso. Não, ele inventou, ele descobriu. E é o que vocês fazem, né? São descobertas de padrões que já existem. A realidade, então, ela já está aí. E a gente só pergunta como que ela funciona, né, professor? A realidade está aí, a gente pergunta como que ela funciona. Então, quando a gente vai pensar como a gente vai descrever um fenômeno, vamos aquele exemplo, que nem o Alan falou, né, da criança que está caindo,
Eu acho que é muito fácil da gente pensar nos paradigmas das leis de Newton, né? Elas conseguem descrever bem o que está acontecendo nesse momento. Mas aí depois passou um tempo e veio um cara, né, Albert Einstein, e postulou que beleza, não é bem assim que o movimento funciona, especialmente quando você está pensando em coisas grandes, por exemplo, vamos falar de um buraco negro, de uma estrela, né, astros, né, como que a lei da gravidade funciona. E aí depois chegou um pessoal com uma abordagem diferente para tentar descrever o micro e apareceu uma coisa que chama mecânica quântica. Então, o micro não, né, bem menor que isso, né, andando. A tentativa era de uma coisa pequena mesmo, né? A tentativa foi para uma coisa pequena. Mas micro passa a ideia corretamente. Aquele, né, good enough, bom o suficiente. Então, continuando esse raciocínio, professor, partindo de Newton para Einstein e para mecânica quântica, assim, o que separa essas duas visões das leis, essas três visões das leis do universo? Bom, essa é uma boa sabatina que vocês estão me passando, mas enfim. Tá colocando o nariz na parede, né? A visão newtoniana, ela, que é a visão mais clássica que a gente tem dessa área, ele faz a descrição com modelos que são simples, baseados tipicamente no que a gente chama de três leis de Newton, né? E é uma descrição satisfatória do universo. E essa descrição ela permaneceu sendo considerada como adequada durante um longo tempo. No entanto, à medida que, por exemplo, as pessoas se locomoviam de navio, de carroça, de carruagem, de cavalo, a pé, enfim, nós trabalhávamos sempre com velocidades muito pequenas e distâncias relativamente pequenas, né? Por exemplo, o tamanho de um império era basicamente definido por o tanto que você conseguia percorrer de um extremo ao outro daquele império a cavalo no período de umas 2 semanas, mais ou menos isso. Se for mais do que isso, você perde o controle do seu império e ele vai ruir, né? Enfim, aí o que acontece? Lá no final do século XIX e início do século XX, a gente tinha já uma estrutura, por exemplo, ferroviária muito bem desenvolvida. Então, as pessoas viajavam de trem de um lado para o outro. E como sincronizar os relógios? Eu saía de uma região, ia para outra, e era mais ou menos o pensamento que estava naquela época. E Einstein teve uma percepção muito clara disso, e ele propõe a teoria da relatividade, começando por aí. Se vocês prestarem atenção, ele sempre fala de relógios. Ele fala... ele está num trem e tem uma estação onde tem um relógio, que era o contexto da época. E ele trouxe uma abordagem, ele trouxe uma visão que não diz que Newton estava errado. Ele ampliou aquela percepção. Então, ele trouxe uma nova visão para aquilo que já existia. E existe uma relação, você pode relacionar, de uma certa maneira, uma descrição com a outra. Elas são compatíveis. A inércia, principalmente, né, que ele usou muito, né? Eu não sei, você pode falar melhor que eu. E agora, em outras situações, mesmo durante esse período que já assim, teve o período lá no início do século XX, que Einstein escreveu seus artigos sobre a teoria especial e geral da relatividade, mas paralelamente aconteciam outros eventos e as pessoas continuavam fazendo experimentos e começamos a encontrar divergências entre o observado e o previsto, que é basicamente quando começa são os fenômenos que levaram à mecânica quântica. Um deles é a catástrofe do ultravioleta, que era a radiação de corpo negro, que o pessoal precisava saber. Era um problema simples. Qual é a temperatura de um alto forno?
A resposta é difícil de medir, porque vamos colocar um termopar, não, ele vai fundir, não adianta. Então o pessoal começou a analisar a radiação que saía por um furinho num alto forno, né? Então, o modelo clássico, usando todo o equacionamento que existia naquele tempo, que era da física clássica, levou a um resultado onde havia uma grande divergência entre a observação experimental e a previsão teórica, né, que a gente chama de catástrofe do ultravioleta, porque você tinha um comportamento que a radiação de corpo negro ela passava por um máximo e depois diminuía em função do comprimento de onda, e quando você usava os modelos existentes, ela simplesmente crescia e crescia e crescia. Então a observação ela foi diferente do modelo que tinha na época para explicar o fenômeno. E foi tão diferente que chamaram de catástrofe. Catástrofe bem, nunca é coisa boa, né? E teve um cientista que teve uma observação muito interessante, né? Tem que foi o trabalho de Planck. Ele, entre outras coisas, ele falou: se você pegar a energia e considerar que ela não é contínua e sim discreta, dá para ajustar esse modelo aqui com relativa facilidade. Assim, como diz assim, colocando pictoricamente a situação. E o pessoal olhou e falou: sabe, isso não parece ser simplesmente um resultado matemático, tem grande profundidade essa proposta. Professor, então, pois não. Só a respeito de um modelo discreto e um modelo contínuo, um modelo discreto é aquele que existem uma contagem, né? São valores assim. Níveis. Níveis, tipo assim, níveis bem discretos, né? Vamos dizer assim. Determinados. Por exemplo, 25, 30, não tem uma coisa no meio, né? O contínuo significa que você tem alguma. Você vai ter um espectro, né? Uma curva que vai estar formando e os valores eles estão interligados entre si, alguma coisa assim? Você poderia fazer uma comparação, grosso modo, ao que é analógico e o que é digital. O que é analógico você passa por todos os pontos. O que é digital você passa em degraus numéricos lá que você relaciona com códigos binários, né? Seria uma maneira de você relacionar essas duas coisas. Você poderia fazer uma analogia para ter uma ideia. Então, professor, o elétron é uma partícula que tem um comportamento muito estranho, né? Muita gente já tentou estudar, né? E parece que às vezes ele comporta como onda, às vezes ele comporta como partícula. Como é que isso funciona? Bom, a ideia inicial é que a gente tentou associar um comportamento de partícula. Aí vem, olha só, a gente estava falando que o Einstein não gostava, tem gente que acha que ele não gostava da mecânica quântica, mas o efeito fotoelétrico foi proposto por ele e justamente ele demonstrou nesse trabalho o caráter corpuscular da luz. Então, nesse modelo, o que acontece é o seguinte, né? A luz ela se comporta como uma partícula quando ela colide com o elétron. Então você tem um espalhamento e tal, você tem processos que são típicos de partícula. Noutros experimentos, você evidencia o caráter ondulatório da luz. E, reciprocamente, o elétron também ele pode se comportar dessa maneira. Ele, dependendo do experimento que você faz, ele se comporta como partícula. Noutros experimentos, ele se comporta como onda. Aí você poderia perguntar, mas afinal de contas, ele é onda ou ele é partícula? A resposta mais honesta que eu, pessoalmente, posso te dar é não sei. Depende do experimento que você faz. E a gente usa o termo dualidade partícula-onda, porque a forma como você experimentar ou preparar o seu ensaio é que vai definir como que ele vai se comportar. Você planeja alguma coisa e ele se comporta como ele tiver que se comportar. E você pega e observa e descreve. Você equaciona quando for o caso e faz previsões e verifica se aquilo pode ser reproduzido e faz algumas previsões
verifique se elas acontecem e você vai construindo o conhecimento dessa maneira, degrau por degrau. Legal. Luiz, você é um especialista em detecção da radiação, uma coisa invisível que interage com elétrons. Como que se faz isso? Como que Bom, você detecta essa coisa invisível que interage com os elétrons? pois é, bom, a radiação existe para todo lado, né? Sim. Os seus ouvintes curiosos, né, como se os chama, é muito interessante, são todos radioativos, né? Sim. Assim como eu e vocês, né? Porque, por exemplo, grande parte dos isótopos que compõem o nosso corpo e tudo que nos cerca, eles são isótopos radioativos e podem emitir radiação de vários tipos, seja de partículas ou então basicamente fótons, né? Então nós temos várias situações possíveis. E como é que a gente detecta isso? A gente vive no meio, é difícil explicar para o peixe o que é água. Se a gente vive no meio das radiações, é difícil para a gente perceber que isso A acontece. galera que acreditava no éter antigamente, né? É, Éter, foi né? justamente tentando demonstrar que o éter existe que chegamos à conclusão de que ele não existe. Pois bem, mas o que acontece? Depois que as radiações elas passaram a ser conhecidas, né? O primeiro evento que a gente tem mais tangível é da produção de raios-x, né? O que inclusive chamaram de raios-x porque era uma radiação que a gente não sabia o que era. E também não tinha medo dela, né? Por que eu vou ter É, medo dela? Ela é fazia legal, ela dá para ver o cosmético. osso lá. No cosmético, no comércio, cosmético foi curto. Eles tiravam o raio-x do pé, né? Tinha Pra ver se o só para ver se sapato o sapato cabia. calçava bem, né? Pois Quis é, a ideia, gente era né? muito Oh, mas inocente. deve ser bom demais, imagina. Você chegar numa sapataria, não, tira aqui uma radiografia, só pra eu ver minha bota. É, É. Eu sei, seria hoje em uma dia, coisa né? assim, é difícil da gente imaginar hoje, né? É, Tal exatamente. situação, porque as radiações elas fazem parte da nossa vida de uma maneira bem mais evidente hoje, né? Sim. Mas a gente ainda confunde muito. Por exemplo, eu falei que todos nós somos radioativos, mas por que a gente tem que tomar cuidado com as radiações? Porque a gente tem que tomar cuidado quando elas são intensificadas. Quando você trabalha, você tem a radiação natural, essa aí todo mundo está exposto a ela, nosso organismo ele evoluiu nesse ambiente, né? Então não tem razão específica para a gente ter uma preocupação adicional. No entanto, quando a gente Manipula, intensifica, intensifica. aí a gente pode sair daquela faixa que o nosso corpo é, é, se adequa bem à presença desse campo de radiação. Então a gente começa a ter problemas, né? Sim. Que aí a gente tem interações, a gente começa a ter efeitos que a gente chama de efeitos. Podemos, Determinísticos por exemplo, ter os estocásticos. efeitos estocásticos, né? E tem os efeitos determinísticos. Os estocásticos eles são de probabilidade. Então, a probabilidade de uma pessoa que foi exposta a um campo de radiação não é especialmente diferente do que a probabilidade de alguém ter algum problema, digamos um tumor ou um câncer, alguma coisa assim, né, que é o caso mais conhecido, né, Sim. que mais se fala, não é especialmente diferente do que aquele de uma pessoa que não esteve exposta àquele campo. Agora, existe uma outra faixa, que a gente chama de efeitos determinísticos, aí os problemas eles são, aí não é mais probabilidade, a gente sai fora, muda a distribuição, muda a estatística relacionada. Bom, mas enfim, são situações diferentes. Agora, as radiações elas não são perceptíveis aos sentidos. A gente não consegue, ela não tem cheiro, não tem cor, não gera som, não faz nada, né? Não tem gosto, né? E Sim. a gente precisa, o que a gente pode fazer? Quando eu não consigo ver alguma coisa, mas é importante que eu saiba da sua presença ou da sua existência, eu tenho que medir. Então, desde o princípio, a gente precisa relacionar, de alguma maneira, alguma quantidade que a gente consiga
medir, tem que ser uma quantidade mensurável. No ensaio clássico lá dos raios-x, da descoberta dos raios-x, a imagem mais icônica mesmo, né? É a mão do cientista, a mão da esposa do cientista. Querida, deixa sua mão aqui durante uma meia hora, só para a gente fazer uma imagem. Né? Dá para ver que foi uma dose bem cavalar. Eu não sei, mas também o equipamento dele devia ter pouca eficiência. O equipamento de raio-x, né? Hoje é um flash, né? O Alan pode dizer com mais propriedade, mas enfim, o rendimento dele é muito baixo, é 2%, né? Da energia fornecida, a maior parte vira calor e só 1 ou 2% vira raio-x. Né? Eu acho que vale explicar como que os raios-x são formados. Ah, bom. Aí tá mais pro Alan, hein? Mas enfim, basicamente toda vez que você tem um processo de aceleração ou desaceleração de elétrons, você pode produzir raios-x, né? Ele está relacionado com mudança do vetor velocidade dos elétrons. Então existem uma série de processos que podem gerar raio-x. Raio-x está relacionado, então, são fótons produzidos tipicamente em nuvem eletrônica. Tem sempre relação com os elétrons. E quando a gente fala, por exemplo, de radiação gama, nós estamos falando de processos nucleares, processos que acontecem dentro do núcleo atômico. Então, raio-x e raios gama, a única diferença é a origem, né? Por exemplo, se eu detectar um fóton gama e um fóton X que tem a mesma energia, eu não sei diferenciar um do outro, eles são indistinguíveis. Porque o que os caracteriza é a sua energia. Agora, se eu pegar, se eu for capaz de rastrear a origem dele, se ela é nuclear ou de nuvem eletrônica, aí eu sou capaz de dizer. Pelo espectro também, porque tipicamente o que vem do núcleo, ele gera picos bem definidos, né, com largura pequena, né, bem agudos, e os processos, por exemplo, se fosse radiação de frenagem, você emite um feixe de elétrons e ele colide num alvo. Essa desaceleração gera um espectro contínuo, né? Então, eles são bem fáceis de identificar se você tiver como fazer um espectro daquele feixe que você observa. Então é basicamente a radiação gama, não fala raios gama não, que fica feio, né? A radiação gama ela é feita pelo núcleo, então ela tem uma energia definida. Se você pegar algum detector que ele consegue detectar essas variações de energia, o pessoal vai ver uma energia muito bem definida para radiação gama. Com a largura estreita, uma largura pequena, né? E aí a radiação a radiação X, como ela é feita na nuvem eletrônica, são vários processos acontecendo. Aí você vai ter uma distribuição larga com um monte de energias diferentes. Não exatamente. Se você fizer, por exemplo, você produzir um feixe de elétrons, basicamente, você, por exemplo, pega uma lâmpada. Se você aquece uma lâmpada de filamento. Agora a gente usa tudo de LED, né? Mas eu sou antigo, então a gente pega uma lâmpada de filamento. Professor, a gente não está implicando com a sua idade, não. Não, tudo bem. Eu não tenho problema com isso, não, tá tranquilo. Inclusive, quanto mais melhor, né, Luiz? Né, beleza, tranquilo. Significa que a jornada está sendo feita. Legal. E bem feita, viu? Obrigado. Muito bom. Considero isso um grande elogio. Mas, enfim, o que acontece? Por exemplo, nós temos o raio-x característico. O raio-x característico ele está relacionado com transições de elétrons entre níveis de um átomo, do material que você estiver trabalhando, e ele tem picos bem definidos. Agora, a radiação de frenagem, quando você produz um feixe, como você produz esse feixe? Por exemplo, aquece uma lâmpada. Elétrons ficam livres em torno, assim, eles ficam perto daquele filamento. Eles têm facilidade de serem liberados. Efeito termoiônico, né? Que é o nome que a gente dá para isso. E se você colocar um potencial positivo que vá atrair aqueles elétrons, você produz um feixe. E esse feixe, quando ele atingir um alvo, que é onde está o outro eletrodo, esses elétrons eles vão mudar sua velocidade, vão ser freados na pancada, vai ser uma colisão, né?
E o que acontece? Você tem uma probabilidade de obter raios-x, 1 a 2%. Esses têm um espectro que a gente chama de espectro contínuo, porque tem todas as energias possíveis naquela faixa de aceleração do potencial elétrico que você usou para acelerar esses elétrons. Você tem do elétron menos energético, aquele que praticamente só saiu com muito pouca energia, para aquele mais acelerado. Então você tem uma distribuição que a gente chama de contínua. Agora, o próprio alvo, você vai ter uma interação específica que vai gerar picos bem definidos, estreitos, sobre aquele mesmo espectro. Então você tem um espectro largo e com alguns picos bem definidos. Então, o fato de ter picos não necessariamente significa que você tem seja radiação gama. Mas a radiação gama é tipicamente relacionada com picos. Ela tem os picos bem definidos, né? Ótimo. Então, não sei se eu confundi mais do que expliquei, mas enfim. Não, eu acho que foi muito bom. Muito bom, muito bom. Eu dá vontade de passar para meus alunos assim, gente, ó, vou explicar como é que são gerados os raios-x, não. O Luiz ali, ó, perfeito. Eu uso muitos exemplos. Como que você explicaria, Alan? Como que você explicaria? Falado. Como que eu explicaria? A formação dos raios-x. Tenta aí. Eu até zoo o pessoal. Falo assim, ó, pega esse celular aqui e joga ele na parede com muita força, ele não vai ser celular mais. Os elétrons também vão mudar um pouco suas características depois que você choca ele com um alvo numa velocidade muito grande. Não é só isso, né, Luiz? Mas são produzidos os raios-x, né? Perda de energia cinética devido à aceleração e uma diferença de potencial. Só para abstração mesmo eu falaria assim, mas o que vem ao caso aqui é a explicação, mas essa abstração que você usou de jogar o celular no chão fica legal para acelerador de partícula, né? Jogar na parede. Os colisores. Mas eu achei interessante o jeito que ele falou. Vai deixar de ser um celular, vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa, é isso que tem que ficar na cabeça, né? Senão... Como conceito assim, de fundamento, pode ser que realmente ajude o pessoal a ter uma ideia. Olha, mudou. Eu tinha uma coisa e depois da interação eu tenho outra coisa. Ou calor ou radiação. Quanto mais perto do núcleo, mais atração ele tem. Por isso que é bom usar átomos grandes para se chocar. E aí vai... Eu vou falando assim, de uma forma bem didática mesmo. Eu não tenho essa... Mas é importante saber, assim, como é que fala? Para cada público a gente tenta atingir da melhor maneira o objetivo. E o objetivo é fazer com que as pessoas entendam. Se uma metáfora ela vai ajudar, então vamos usar a metáfora. Se precisar de uma descrição mais formal, usemos a descrição formal, né? E, se possível, faça as duas, né? Faça uma descrição formal e use uma metáfora para garantir que as pessoas entenderam o que você gostaria. Que você adquirir um espectro contínuo. Espectro. Homográfico de Gauss. O espectro, eu falando de espectro aqui, né? Tô fazendo um Gauss aqui. Meu Deus do céu. Tudo bem. Bom, Pode ir, ela, vai. É a parte que a gente fica assim. Olha, a gente começou a falar, mas eu gostaria muito que você realmente explicasse essa questão da detecção, porque chegou lá, os raios formaram, eles têm capacidade de ionizar, né, arrancar elétrons do material, e você refina esses materiais. Faz com que eles tenham maior excelência, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. E acrescentando, né, eu acho que é interessante falar, né, como que é que a gente detecta essa radiação, porque, né, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, e aproveita e fala também da dosimetria termoluminescente, né, que Sim. É a cereja do bolo. Ah, perfeito. Então vamos lá. Seguinte, as radiações não são perceptíveis aos sentidos, mas elas interagem com o mundo físico, o mundo material. Então, basicamente, o que se faz? Voltando lá naquele experimento lá da produção dos raios-x, a primeira coisa que o pessoal percebeu é que essa coisa, esses raios-x, x de variável, né, um raio-x aí, eu não sei o que ele impressionava uma
placa fotográfica. Então a gente tinha logo no começo, a gente já tinha uma ideia de como identificar essa tal dessa radiação X, né? O que acontece? Nós podemos... Oi, só um minutinho. Bom, só uma pausazinha aqui. Tranquilo. Pois bem, retomando. Como é que a gente poderia detectar essa radiação X? Basicamente, a radiação impressionava um filme fotográfico e a gente conseguia ter um contraste, assim como a luz o faz, né? Então, a radiação ela também impressionava esse filme. O filme, depois que revelasse, a gente tinha uma imagem, um padrão. O enegrecimento determinava a intensidade. Então tem toda a química, né, do processo fotográfico, né? Você tem como é que era? Os haletos de prata? Haletos de prata, isso, Sim. né? Então tem brometo de prata, normalmente, né? E o que acontece? A radiação, ela quebra aquelas ligações, ela produz nos grãos um pouquinho de prata metálica. E no processo de revelação, o que você faz? É o seguinte, onde tem o núcleo com prata metálica, aquele grão inteiro se torna de prata metálica. Então você tem uma separação, você separa o que a gente chama de imagem latente da imagem revelada, né? Por isso que fala revelação, você revelou a imagem que estava escondida ali, né? Sim. Mas enfim, esse é um processo antigo, né? E certamente a gente viu outras maneiras de fazer isso. Tipicamente, o que você faz? Existe algum efeito da radiação em algum material, de modo que você tenha um efeito físico, químico, alguma coisa assim, e você tem que ser capaz de recuperar aquela informação. Sim. Essa é a ideia básica. Pode ser com qualquer coisa, só que se você souber ver como que mudou, você consegue detectar. Em geral, a matéria ela interage com a radiação. A gente pode usar qualquer coisa, praticamente, como dosímetro, para medir dose de radiação, né? Sim, eu achei demais o dia que você falou isso. Qualquer coisa pode. Praticamente qualquer coisa. Eu brinco com os alunos normalmente, se a gente está passando ali, pega uma pedrinha no meio do caminho, a gente tira uma lasquinha dela, ela acumulou a radiação desde que ela foi formada, até aquele momento ali, ela acumulou milhões de anos de radiação ambiente, e se você aquecer, ela vai emitir uma luminescência. Se você fizer adequadamente, você pode determinar, por exemplo, a idade daquela rocha, né? Perfeito. E isso aí é o que a gente usa, por exemplo, tem a detecção, tem a datação por carbono 14, mas também você pode usar por termoluminescência, que a luminescência é a emissão de luz causada pelo aquecimento. O aquecimento é o estímulo. A radiação armazenou energia numa certa configuração, que é isso que eu vou falar daqui a pouco, né? Que foi a pergunta que vocês fizeram, e de alguma maneira a gente consegue ver um efeito luminoso. Mais luz a gente consegue medir bastante bem, né? Sim. A gente enxerga com basicamente detecção de luz. Então é uma coisa assim mais conhecida. É claro que a gente vai usar um equipamento um pouco mais reprodutível do que o olho humano, né? Cada um enxerga, alguns enxergam melhor, outros têm que usar óculos para enxergar melhor, enfim, enxergar bem. Mas isso varia bastante. Mas basicamente o que acontece? Por exemplo, no caso da termoluminescência que a gente estava falando, um cristal natural ou artificial, por mais que... a natureza detesta fazer coisas perfeitinhas, ela gosta de variar. Então, sempre nós vamos encontrar defeitos. Uma gema sem defeito nenhum, isso basicamente não existe. O fato é o seguinte, um cristal que você pegar, o fato dele ser finito, já pode ser considerado um defeito. Porque você tem uma estrutura cristalina, chega no final do cristal, ela deixa de ser periódica, ele acabou. O cristal acabou, isso em si já é um defeito.
Existem vários outros defeitos que podem existir na estrutura. Por exemplo, você tem um arranjo como um tabuleiro de xadrez. Aí você distribui só peões. Vamos colocar só peões lá peões de uma cor só. Legal. Distribuiu lá. Se você tirar um daqueles peões, aí vai ficar aquela vacância. Sim. Se você trocar os peões por átomos e moléculas de um material, de um cristal, e aquele lugar onde você tirou o peão, você tirou então um átomo dali, ele se comporta de uma maneira peculiar. Ele tem níveis de energia, assim como ele é um defeito, existem níveis de energia associados àquele defeito. E, por exemplo, alguns materiais, se você tem um óxido de alumínio, que eu trabalho muito, você tira o oxigênio da estrutura. Como que eu faço isso? Bom, primeiro você não precisa fazer nada. Você quer que ele fique perfeito, ele não vai ficar perfeito, vai faltar um ou outro oxigênio na estrutura. Mas a gente pega e trata esse material em uma atmosfera redutora. E ela tem facilidade de tirar o oxigênio da estrutura. Então você aumenta a probabilidade de ter defeitos, esses defeitos que nos interessam. É eles que vão fazer interação com a radiação? Basicamente, a radiação ela vai interagir. Por exemplo, eu tenho elétrons, a gente estava falando um pouquinho de quântica, né? Você tem duas bandas. Você tem as duas últimas bandas do material. Você tem o seguinte: você tem a banda de valência, que são os elétrons de valência, e tem depois uma banda de condução. Se o material ele é condutor, a banda de condução dele tem muitos elétrons, e se o material é isolante, a banda de condução é vazia e existe uma separação entre essas duas bandas, uma separação apreciável. Né? Uhum. O semicondutor está no meio do caminho, né? Tem uma separação menor. Mas um isolante ele tem uma separação grande. E os elétrons, tipicamente, eles não conseguem transpor essa barreira. A gente chama essa banda no meio de banda proibida. É proibida não é porque a gente quer proibir, não. É porque, observando a natureza, vimos que a natureza não permite que ocorram transições naquele meio. Então a gente fala, ela é proibida pela natureza. A banda é proibida, não tem níveis acessíveis. Professor, então quando... Diz aí, André. Então quando o elétron, por exemplo, quando o material, por exemplo, o óxido de alumina, ele interage com a radiação, é formada uma corrente elétrica ao redor do material ou no material e que vai fazer essa mudança da banda de valência para a banda de condução? Quase isso. Muito bem colocada a sua pergunta. Seguinte, a radiação, o que ela vai fazer? Ela vai interagir primeiro com os elétrons. Onde é que tem elétron no isolante? Na banda de valência, por exemplo. Né? Então tá. Ele vai arrancar elétrons. Esses elétrons, após uma termalização, considerando só estado inicial e final, ele sai e eventualmente ele vai parar na banda de condução de algum lugar. Depois de uma termalização, ele vai para a banda de condução. A gente simplifica falando, ele sai da banda de valência e vai para a banda de condução, para facilitar a conversa. A gente tira o meio. Isso é um modelo, né? Isso é um modelo de como funciona. Lembrando lá do início. Né? Se eles são bons ou não, a experiência que diz, pelos resultados que a gente observa. Pois bem, o que acontece? O elétron está lá e ele fica um tempo lá na banda de condução. Enquanto ele está lá, o material ele tem uma condutividade induzida pela radiação. Sim. E dessa maneira, por exemplo, se eu fizer um experimento de medida de condutividade, eu vou medir alguma coisa. Então, momentaneamente, ele passa a ter uma condutividade. Agora, se esse elétron ele foi para a banda de condução, se ele estiver na imediação de um defeito, olha só, se eu tinha um oxigênio, o André, que é engenheiro químico, ele vai falar com mais propriedade do que eu. Digamos que ele estava lá, estado de oxidação 2-. Arranquei aquele elétron. Então, tem um potencial atrator para 2 elétrons para equilibrar esse desequilíbrio de carga que foi formado. Então, os elétrons eles vão ser atraídos, vão sentir um potencial atrator para eles, para cargas negativas, e eles vão, se estiver na imediação e sentir o campo, ele foi preso, ele foi confinado
nos níveis de energia do defeito. Então, a gente substituiu um átomo por elétrons. E o que a gente observa a partir disso? Esses elétrons, eles não têm energia, tipicamente, para sair dali sozinhos. E aí você então, a gente pode entrar num estado que a gente chama de estado metaestável. Essa metaestabilidade dele pode durar alguns décimos, milésimos de segundo, ou então alguns milhões de anos, depende do material. Se eu pegar uma rocha que eu quero fazer uma datação, vou me interessar pelos níveis que duram milhões de anos. Se eu quiser usar como dosímetro, se durar um ano já está bom, né? Não precisa mais do que isso, não, né? A gente faz dosimetria tipicamente mensal. Então, o ano tá... então, tipicamente, a gente pega materiais que perdem o sinal assim 5% ao ano. Então, se eu for for integrar durante um mês, a perda vai ser pequena. Então, eu vou ter uma boa representação da exposição daquele material a campos de radiação, que é o que a gente faz na prática. Pois bem, quando a gente tem... Esse elétron foi lá para a banda de condução e caiu num defeito lá e ficou preso. Eu fiquei no estado que eu chamei de metaestável. Bom, como é que eu saio? Bom, esse estado ele não serve para muita coisa, só para armazenar a informação. No caso da comparação com o filme, eu expus o meu filme à radiação, mas eu não revelei. Como é que eu faria a revelação? Vamos fazer analogia com o Arno falou, né? Química para fazer analogia. Como é que eu faço essa revelação? Bom, eu tenho que estimular o material para ele sair daquele estado metaestável. O que a gente faz? Se for material termoluminescente, eu aqueço. Legal. E, por exemplo, ele tem vários materiais que são sensíveis à luz. Eu posso iluminar aquele material de modo que esse elétron que estava confinado lá naqueles defeitos, né, que a gente chama de armadilha, ele volta, ele absorve energia e vai para a banda de condução de novo. E você colhe aquela condução, colhe aqueles elétrons. Olha só, quando aquele elétron ele foi arrancado da banda de condução, da banda de valência, desculpa, ficou uma falta de elétron, que funciona como um portador de carga positivo, então elétron negativo, e a falta dele é como uma arquibancada cheia de gente. Um lugar vazio, ele funciona como uma vaga, falta de gente ali, né? Então, você pode contar pessoas ou bancos, né? Você poderia fazer alguma relação desse tipo. Pois bem, então, quando o elétron ele vai para a banda de condução, ele pode reencontrar em níveis específicos, níveis de defeito, geralmente de impurezas, que você adiciona ao material, você consegue fazer com que a falta do elétron se encontre com o elétron. E isso, só que tem um excesso de energia. O excesso de energia, tipicamente, ele é emitido na forma de luz. São fótons que são emitidos nessa recombinação. Ele perde o excesso de energia e vai para uma configuração mais estável, de menor energia. Sim. E a gente detecta esse fóton. É isso que a gente faz. Então esse encontro mágico do elétron e do buraco faz um espetáculo luminoso no final. Faz um espetáculo luminoso. É que se você fosse realmente ver tudo isso acontecendo, deve ser maravilhoso. Às vezes a gente vê, chama aurora boreal ou aurora austral, se for no Polo Norte ou no Polo Sul. Você tem eventos dessa maneira, são partículas carregadas que são atraídas pelo campo magnético da Terra, e você tem recombinações naquela região, então você tem fenômenos de luminescência que são observados raríssimos, assim, a olho nu. Inclusive, um dos meus sonhos. Eu não posso morrer sem ir lá. Eu não posso morrer sem ir lá. E um dos lugares mais bonitos para ir e ver isso é a Noruega, né? Fica a dica aí, quem estiver assistindo e quiser dar oportunidade pro podcast, fica a dica aí. Ajude o broadcast a ficar internacional. Tem um lugar na Sibéria que também dá para ver, e lá faz umas temperaturas de menos 40 graus. Eu fico pensando, aqui em Belo Horizonte a gente tem umas temperaturas de 40. Eu fico imaginando o que deve ser menos 40. A gente deve custar se adaptar, né? Deve ser difícil de respirar.
Acho que deve doer, mas ó, eu acho que o que eu Mas em geral, bom, deve ser difícil. Essa temperatura é extrema, mas temperatura por volta de zero, um pouco abaixo de zero, os ambientes internos o pessoal normalmente deixa tudo bem aquecido, você usa trajes adequados. Então, assim, é uma coisa quente para você ir lá fora e tira aquele casacão e já tem lugar de pendurar, então você vai com a roupa mais tranquila. Bem tranquilo. Os ambientes internos são agradáveis, deixa lá uns 18, 19 graus, tá tranquilo, você põe uma blusinha leve, você resolve o problema, né? E na hora de sair, põe o casacão. Legal. Então, lá deve ser, assim, o pessoal certamente se adaptou. Tem lugar, por exemplo, no Canadá que tem várias ruas que são subterrâneas. O pessoal vive praticamente na parte subterrânea porque é mais fácil de contornar o clima mais extremo que tem mais ao norte, né? Então tem alguns lugares que tem literalmente um rolê bem underground. Que a galera tem essa gíria. Literalmente. Então, professor Luiz Cláudio, só temos a te agradecer por fazer parte desse Brightcast. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Eu posso te dizer que você contribuiu demais com a gente, principalmente mostrando todo esse universo que está aí. Como que os cientistas tentam explicar a realidade, o que está por trás dela. Então, eu tenho, se eu tiver, por exemplo, assim, o meu dedo aqui, eu não sei o que está acontecendo a nível molecular, a nível atômico, a nível celular. Tem um universo diferente acontecendo. Mesma coisa com toda a história da radiação, dos elétrons, etc. Eu tenho muito que te agradecer por ter aceitado esse convite, principalmente por você ser meu orientador no mestrado. Eu tenho que te agradecer por toda a influência, por todo a bagagem de conhecimento que você me proporcionou durante todo esse tempo. E eu não tenho nem palavras para descrever. Eu acho que gratidão é que mais descreve isso. Então, muito obrigado, professor. Alan? Eu que agradeço. Foi uma oportunidade interessante de conversar. Uma conversa descontraída. Bom Aí demais. o professor tem mania de falar muito, né? A gente pega e começa a falar muito. Mas eu achei uma experiência excelente. Eu agradeço mesmo pelo convite. Foi um grande prazer estar com vocês dois. O André é meu aluno, como ele falou, de mestrado, né? Mas o Alan também já foi meu aluno, né? Sim. Disciplina, pelo menos duas, né? Que eu me lembro. Aluno é aluno para sempre, Luiz. Sempre aprendendo. Até nos nossos encontros no corredor, que você sempre me deu dicas muito boas. As suas correções, né, são sempre muito boas também. Eu admiro muito, eu já te falei isso pessoalmente, admiro muito a sua forma de lidar com a ciência, de ver esse mundo e até não somente a ciência, as pessoas também. Acho muito bacana e continua sendo esse cara que a gente vai sempre olhar e ver como exemplo. E sempre admirar, continuar, né? Ter o prazer de seguir a carreira da ciência, observando pessoas como você, assim. E pode. E Luiz, não acha que você escapou do final do nosso broadcast? Aqui a gente sempre faz uma pergunta extremamente difícil para todos os nossos candidatos e acho que chegou a sua vez. Tô até com medo. E o Alan, ele faz essa pergunta, para você que é físico, deve ser bastante fácil de você responder. Mas nós não queremos apenas a sua resposta física, nós queremos também a sua resposta filosófica em relação ao que a gente está perguntando. Então, o Alan vai fazer a pergunta para você. Então, Alan, manda bala. Eu acho que eu vou fazer tá de uma forma um pouquinho diferente, que aí pode ser que seja melhor para responder. Luiz, a pergunta seria o que é energia? Mas aí eu vou perguntar para você, se você conseguisse pegar ela aqui, assim, colocasse ela na palma da sua mão, como que você descreveria a energia? Nossa. Nossa. Bom, essa é difícil. Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte: energia não é uma coisa tangível. Então eu jamais faria isso. Então não conseguiria fazer isso. Como físico, a gente descreve a energia matematicamente, né? Então tem uma... basicamente, é o que a gente faz. A gente faz uma descrição
matemática dela, que é como a gente trabalha. Agora, o que acontece? Eu entendi a abstração que você quer. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que eles gostam de andar descalço na grama para trocar energia, né? Ou então abraçar uma árvore. Legal. Sim. Mas não é dessa energia que nós estamos falando. Essa energia que vocês me perguntaram, né? Pelo que eu entendo, é o seguinte: eu respeito muito. Eu acho que isso é legal, andar descalço na grama é legal, te deixa. Eu entendo qual que é essa energia que você imagina psicologicamente, você se sente bem, um bem-estar, né? Te Dessa maneira, descarrega. mais filosófica. O chão tem muita carga negativa, né? Acaba descarregando a gente. Sei lá, né? Mas enfim, o que vocês me perguntaram é basicamente o seguinte: a energia, por que a gente não consegue descrever de uma maneira não matemática? Porque ela na verdade, um conceito bastante amplo. É tão amplo que é difícil você definir com precisão como você define certas outras coisas que são mais simples. Bom, do que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer alguma coisa. Pois bem, a pergunta é difícil, vocês capricharam, né? Muito bom, está sendo ótimo. Não, mas vamos lá. Você caprichou nessa, Alan. Energia é uma coisa interessante. Primeiro, ela não pode ser criada nem tampouco destruída. Na verdade, ela é um resultado. Existe uma quantidade, né, que você pode trabalhar com ela, você pode medir, você pode fazer um monte de coisa. Calcula. Mas ela tem uma propriedade interessante. É uma quantidade física que se conserva. Existe uma outra quantidade física que se conserva, que é o momento linear, que é um produto, né, da massa vezes a velocidade, né, basicamente, né? A gente trata normalmente na física, a gente trata isso vetorialmente, mas enfim, grosso modo é isso. Que que Newton chamava de quantidade de movimento, né? E é uma quantidade interessante. O que ela é? Ela é esse resultado. Por que ela é interessante? Porque ela se conserva. Então, essas leis de conservação, elas são importantíssimas na ciência, especialmente na física. Então, por isso que é difícil da gente definir energia com clareza, porque ela é um conceito muito amplo. Mas nós somos capazes de calcular, fazemos tudo que precisa. Conseguimos fazer previsões, determinamos qual foi a energia que foi gasta para tal atividade, para tal fenômeno, para o experimento feito. Conseguimos calcular tudo, mas definir é difícil, né? Perfeito. E como está a sua energia hoje, Luiz? Oi? Como é que está a sua energia hoje? Ah, rapaz, Muito bom. essa é uma boa pergunta. Tá boa, porque tá se boa. observando. Me fala, no contexto geral, estou muito positivo hoje. Muito bom. Ou então, do ponto de vista mais biológico, eu jantei, já estou satisfeito, então, assim, tem energia sobrando para as atividades celulares, como diz a Mazé. Enfim, é um outro jeito de ver a mesma coisa, né? Sim, muito bom. Eu acho que o mais importante é que quanto mais a gente estuda, melhor ficam as perguntas, né? A gente aprende a tentar extrair o máximo do que vem. Você se superou nessa, Alan. Foi muito boa. Inspiração, vamos. Graças a Deus. Eu espero que eu tenha respondido razoavelmente. Respondeu. Foi bom demais, nossa. Então, legal. Então, professor, mais algumas últimas palavras para os nossos curiosos que estão nos ouvindo? Bom, basicamente, vocês começaram, se bem me lembro, vocês começaram falando assim, o que basicamente o meu currículo, né? E eu falo para vocês o seguinte, o que significa o currículo, né? Ele significa, ele descreve qual a jornada foi feita. Qual jornada foi feita pelo indivíduo. Então, quando você apresenta seu currículo, não quer dizer que aquilo ali é o final. Aquilo ali é a descrição da sua trajetória, é o caminho que você percorreu. Então, aqueles ali são as evidências de que você trilhou aquele caminho. Então, tem uma graduação, um curso técnico,
um mestrado, um doutorado, alguma coisa que você fez, né? Então, basicamente, é isso que ele está dizendo. Então, o currículo é isso que ele está... Eu sei que eu pensei nesse negócio, eu achei interessante na hora que vocês estavam falando, porque eu estava pensando nisso. Então, ele mostra a jornada. Então, por exemplo, o diploma não é o mais importante. Ele é importante, importantíssimo, mas a importância dele é porque ele mostra que você fez a jornada. Então, é durante a jornada que você aprendeu, não no ato de receber o certificado ou o diploma, ou o que fosse, né? Mas ele é necessário, ele é importantíssimo. Todo É por mundo causa tem dos diploma, diplomas jornada que de cada eu posso um. fazer o que eu faço hoje. Sim. Eles são importantes. Porque eu preciso mostrar que eu fiz a jornada. Enfim, é isso que eu queria dizer. Perfeito, Legal. professor. Foram ótimas palavras. Então, pessoal, curiosos, esse foi o nosso Brightcast. Não se esqueça de dar like se você gostou, compartilhar com seus amigos que têm interesse de seguir a ciência também. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho de notificações para que vocês tenham acesso ao conteúdo assim que ele for lançado. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal! Obrigado, gente. Até mais. Valeu.